mulheres maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao nosso programa Espaço Mulher. Um programa que foi dedicado para você, mulher, que está nos assistindo. É o nosso momento, o momento de darmos risadas, o momento de nós estarmos juntas, se emocionando, enfim, fazendo coisas que mulheres gostam de fazer, que é conversar, exatamente. Hoje nós vamos ter uma convidada espetacular, onde nós vamos falar sobre temas muito profundos, não é? E o tema do programa de hoje é Por trás de muitos papéis há uma mulher real. Exatamente, por trás de muitos papéis há uma mulher real. Então eu convido você que está nos assistindo a entrar em contato conosco através do número que está passando em rodapé, entrar nas nossas redes sociais, nos seguir no Instagram, ver também os nossos vídeos no YouTube, se inscrever no canal. Se você quiser também partilhar com as suas amigas, fique mesmo à vontade para fazer isso, certo? Não saia daí! E como vocês sabem, no Conselho do Dia, eu trago sempre algo para que você possa pensar na sua vida. E hoje não vai ser diferente. Nós temos que pensar que nós, como mulheres, temos muitos papéis para se cumprir. Somos donas de casa, somos empresárias, mães, servas de Deus. Enfim, são muitas coisas, muitos rótulos que nós recebemos. Mas nós nunca podemos esquecer que por detrás desses papéis que nós temos que cumprir, o que vai acontecer? Existe uma mulher realmente real. Por isso, sem muito aqui enrolação, nós vamos lá com a nossa convidada para que você possa saber quem está comigo hoje. E sim, essa conversa vai ser uma conversa espetacular. Vem? Aqui estamos nós, no nosso momento de bate-papo. Mas antes de eu aqui apresentar a minha convidada especial, que eu tenho a certeza que vocês vão adorar receber, porque é uma mulher que faz muitas coisas, né? E a carinha dela também aparece em muitos lugares. Então, você talvez até já saiba quem quando você vê-la, você vai saber quem é, mas ela tem algo muito encantador para nos mostrar. O quão importante é nós sairmos de um lugar e estarmos no centro da vontade de Deus e não só vencer desafios. Nós mulheres vencemos tantos desafios na nossa vida, mas eu quero convidar você a entrar em contato conosco através do número que está passando em rodapé, deixar de onde você está falando, talvez comentar conosco acerca do programa. Nós estamos aqui para receber as suas mensagens. Nos seguir também nas nossas redes sociais. Se você tiver vontade de assistir um programa que já passou, é só você ir no nosso canal do YouTube. Lá tem todos os programas, você pode rever as suas conversas favoritas, partilhar também com as pessoas, com as suas colegas. E esse programa foi feito para você, mulher que é casada, que é solteira, enfim, hoje vai ser um papo mesmo de mulher. Então, nós aqui temos a nossa convidada e vamos dar as boas-vindas para Liriane. Olá! Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu já conheço esse programa e acho que já assisti quase todos. Se não assisti deste lado que vocês estão, mas presencialmente no estúdio, porque eu tô sempre por trás das câmeras. Exatamente, exatamente. Isso é uma das maravilhas da Liriane, né? Tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Quem vê pensa. Não, é interessante nós falarmos isso, porque às vezes a gente faz coisas na nossa vida, Liriane, que a gente pensa que não é importante. Mas se não fosse você por detrás das câmeras, talvez não estaríamos aqui hoje. Mas estamos. Exatamente. Mas estamos porque ninguém é insubstituível. Pois, mas assim, a âncora disso tudo, não é? O formato disso tudo. Nós também temos que dar valor a isso. Porque nós já somos menosprezadas na sociedade em que nós vivemos, porque somos mulheres, né? Existe aquele lugar da mulher em casa, esquentando a barriga no fogão, esfriando no tanque, cuidando de filho e um monte de outra coisa, mas não. Nós temos o nosso lado também criativo, o nosso lado em que a gente consegue colocar aquilo
a nossa essência, né? Aquilo que está dentro de nós, no que nós fazemos. Ah, ser mulher é maravilhoso, né? Dá trabalho, a gente verdade. sabe que dá. Não vamos romantizar a vida da mulher também, Não, né? não. Porque, não tem nem como assim, romantizar. Porque assim, por um lado eu penso, nossa, é tão bom ser mulher, ter os nossos direitos e a gente pode hoje fazer coisas que as mulheres do passado lutaram pra gente conseguir. Ah, mas também seria bom se a gente pudesse só trabalhar, né? Só ficar em casa. Exatamente. E cuidar só das coisas de casa. E cuidar dos filhos. Também seria bom, né? Seria, claro que sim. Mas pronto, mulher consegue. Eu acho que a mulher consegue. Na verdade, eu acho que é difícil encontrar alguma coisa que a mulher não consiga fazer, desde que ela queira. Sim. Desde que a mulher queira. Eu acho que grande parte das mulheres consegue sempre, pode não ficar perfeito. Sim. Óbvio, né? Sim. Porque cada pessoa é boa numa coisa e não tanto em outra. Mas a mulher tem essa capacidade de conseguir desenrascar e desenrolar ali nas coisas, né? No improviso. Exatamente, no improviso, no susto, né? No susto, susto. Tem que fazer. E agora? A gente vai fazer, não tem problema, exatamente. Né? E nem não são falas feministas, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a nossa realidade, né? E hoje a gente quer conhecer você. Eu conheço. Eu sou suspeita de dizer, porque eu conheço ela desde pequenininha. Porque hoje já tá assim, né? Um dia eu fui pequena. Mas agora já é uma mulheraça maravilhosa. Mas quem tá lá em casa talvez não conheça a Liriane lá do sofá. Sabe aquela Liriane que chega em casa, tira a roupa, tira a maquiagem, deita no sofá, mete o pijama. Talvez aquela Liriane que tá naqueles dias assim, de TPM, sabe? Coisas de mulher. Não é que você que está nos assistindo sabe do que eu estou a dizer. Doidinha. Quem é essa Liriane, né? Doidinha. Antes... se resumir numa palavra. Isso nós vamos fazer no final. Defina você em uma palavra. Doidinha. Uma doida controlada. Sim, controlada. Não é? Conta pra gente como foi também, pra quem não sabe, quem é a Liriane, de onde a Liriane veio, como é que foi começar uma vida adulta, tão jovem também, tão cedo, casar tão novinha? Casei Conta muito lá, nova. Casou, né? Conta lá pra gente como é que é, para que as pessoas possam também conhecer a Liriane. Não a Liriane só das telinhas. Que também acompanham, né, desde o Tricatraque. Exatamente, né? Não é só essa Liriane das telinhas. A gente quer saber a Liriane fora das telinhas, mas que também existe a Liriane juntamente com as telas, né? É tudo um conjunto, eu acredito. Não tem como te separar. E eu acho que no fundo, acaba... Lógico que a Liriane aqui com você é uma coisa, a Liriane como produtora acaba por ter outra faceta, como apresentadora é outra faceta, e por aí vai, né? A gente tem que se adaptar. Mas eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, porta, portão, porteira, né? Vamos honrar aqui Exatamente. de onde eu vim, Ribeirão Preto. Um beijo para todo mundo de Ribeirão. Sempre gostei muito de ir pra roça. Minha família tem fazenda e eu sempre estava na roça e sempre estava brincando com animais, tirando leite de vaca, aprontando, subindo na árvore, caindo. Era sempre uma aventura. Na verdade, eu sempre fui muito serelepe, né? Uma criança muito energética. E sempre gostei, nunca tive vergonha de nada. Então, acabou que puxando esse lado, né? Já de... essa criança não tem vergonha de nada, então vamos começar ela para fazer as coisas. E minha mãe já ia à igreja. Nós já frequentávamos o Ministério Maná desde que ele abriu em Ribeirão Preto. Então, quando abriu, minha mãe já foi para o Ministério Maná. Sim. Então, eu também já fui, obviamente, criança, né? Já fui na onda e com essa coisa de TV, na época em Ribeirão. Também já fomos fazendo o Tricatraque. Então, já foi assim, englobando. Sim. Depois, aos 13 anos, eu comecei a trabalhar. Mas trabalhar de carteira assinada. Começou cedo. Comecei muito cedo. Sim. Na época, tinha um programa em Ribeirão que chamava Menor Aprendiz. Então, meu sonho era trabalhar de carteira assinada. Eu falava, gente, eu quero trabalhar. A gente já encarava o Galera Tricatraque como um trabalho. Porque a gente tinha horário, tinha responsabilidade. Só que no momento ali, a gente fazia... Então, eu conciliava tudo. A igreja, a escola...
com as gravações do Tricatrack, mas eu ainda queria fazer mais qualquer coisa. Na verdade, eu queria ter minha independência financeira. Com 13 anos, na cabeça dela, ela achava que ia receber um salário, que ela ia ter independência financeira, ia morar sozinha, comprar um carro e uma moto. Só na cabeça dela, mas tudo bem. É um pouco deliriane. Só na cabeça dela. Às vezes, na minha cabeça, tá assim, ó, tudo idealizado. Aí a gente chega pra realidade e fala, calma, que não é bem assim, a gente tem que ir com calma. Aí comecei a trabalhar, fiquei nessa empresa durante acho que uns 2 anos ainda. Depois eu comecei a fazer outros tipos de trabalho mais pro lado comercial. Fiz também muitos amigos, estudo. E no meio disso tudo, por não ter vergonha, que lá tá, já era desde criança, eu sempre falei muito de Jesus, nunca tive vergonha. Uau. Então, na escola, na agência que eu trabalhava, que foi depois, né, desse meu emprego. Nesse meu emprego, não, porque eu quando eu trabalhava com 13, eu já estava na agência, é verdade. Então eu tinha esse emprego assinado, carteira assinada, mas eu já comecei a trabalhar fazendo trabalhos comerciais na agência. Então eu já conciliava tudo. Então eu adorava isso. Então eu gostava de estar ocupada. Então eu adorava aquela coisa, aquela correria, sabe? Tipo assim, acorda cedo, vai pra escola, sai da escola, vai trabalhar, trabalhava, depois saía do trabalho, ia pra agência, saía da agência, ia pra igreja, saía da igreja, fazendo não sei o quê. Então, já tô cansada. Queria voltar a ter essa energia. Era uma coisa muito doida, nem eu sei como que eu conseguia. Depois eu fiz também vários part-times em vários meio períodos. Eu fazia de fim de semana numa rádio. Também legal. de Ribeirão, da Clube. Clube, quem conhece, quem é de Ribeirão vai saber Clube. A gente tinha lá uma rádio Clube Gospel. Então eu ajudava a atender telefones, mas eu queria fazer aquela coisa da locução, né? Que eu achava incrível. E eu via ele fazendo, era um amigo nosso. É sempre no mundo artístico, né? É sempre, tipo, na frente, é sempre... dando a cara pra bater. Sempre fui, né? sempre fui induzida a isso, não sei, né? Eu tava só no telefone, mas eu adorava falar com as senhorinhas que ligavam. Porque no início desse programa Gosto da rádio, era só a velhinha que assistia. Então era só as senhorinhas que não tinham o que fazer, que ficavam ligando. Ixi, elas ligavam, a gente ficava conversando. Aí ele começou a me colocar pra fazer locução com ele. Aí eu adorei. Nossa, foi meu ponto alto. Quer dizer, meu Deus, que legal. Eu adorava aquilo. Isso você tinha quantos anos? Isso era mais nova, eu ainda não trabalhava. Foi antes, então? Foi antes. Talvez eu tinha 11. Uau! Quando eu tava na rádio. Aí depois eu saí da rádio porque já não conseguia conciliar o meu emprego com a agência e a rádio. Entendi. Mas eu adorava ir pra rádio. E a gente fechava parcerias e coisas legal. assim. Isso é legal. Era muito legal. É bom também para as pessoas verem que não há limite, né? Quando nós queremos. Foi o que você acabou de falar. Pra mulher, é assim, a mulher, se ela quer, ela consegue fazer. E é interessante ver uma criança de 11 anos e ter essa desenvoltura toda, né? E sempre com propósito, sempre com um objetivo. Então é importante nós, quando ouvimos essas histórias, né? Essa parte ainda, que ainda vamos chegar na parte que transformou mesmo tudo a vida dela, mas para entender que ok, se ela conseguiu, eu também consigo. Não é porque eu sou velha ou porque eu sou nova demais. Basta nós termos um objetivo, né? Nós trilharmos um lugar. Onde é que eu quero chegar? E a partir daqui eu vou fazer qualquer coisa para chegar. Porque também não adianta ficar, mas eu queria... que nem você, né? Começou atendendo o telefone. Mas eu queria lá estar narrando com ele. Eu queria estar apresentando com ele. Eu queria... Mas se você tivesse ficado só no eu queria, porque eu tenho certeza que não foi o que aconteceu. E com medo, que eu morria de medo também, né? De falar alguma coisa e depois... Bem-vindo ao time! Que legal! Eu ainda tinha uma noção, né? De, tipo assim, gente... Sim. Se eu vou apertar um botão errado aqui, porque ainda por cima ele que muitas vezes lançava as peças na rádio, então era uma responsabilidade. Mas eu acho que nisso tudo que você falou é muito importante não só a pessoa querer alguma coisa, mas principalmente ela entender as oportunidades que ela tem. Porque às vezes aparecem oportunidades na nossa vida que a gente pensa, não vai dar em nada. E pode ser tudo. Pode mudar todo o seu futuro, você aproveitar essa oportunidade. E você ir de cabeça com ou sem medo. Porque, assim, a gente sempre bate uma insegurança, né? Sempre bate aquele pensamento de eu não vou conseguir, eu não sou pra isso. Porque no passado aconteceu isso, aquilo. Por isso que é bom a gente ser criança, porque criança não pensa assim. Eu não pensava assim. Eu só ia, fazia e tá tudo certo. Hoje em dia...
Até que a gente faça alguma coisa, você pensa 15 mil vezes Sim. e perdeu a oportunidade. Exatamente. Acabou, passou, Você passou acaba o tempo. se limitando, né? É. Por achar o que o outro vai pensar sobre a minha atitude. Mas eu acredito que nós precisamos de olhar para nós mesmas. Olhar para o nosso íntimo, para o nosso interior. Porque nós temos princípios, né? E os nossos princípios nunca podem ser ultrapassados. Nós não podemos deixar de fazer ou fazer coisas que vão passar por cima dos nossos princípios. Mas se eu estou dentro do meu princípio, se eu estou dentro daquilo que eu acredito, se o que eu vou fazer não vai influenciar absolutamente em nada na vida do outro, porque eu não tenho esse poder, a não ser se for pro lado positivo, não é? Se for pro lado positivo, tudo bem. Mas se for pro lado negativo, o que eu fizer não vai influenciar, por que não fazer? E aí vem a questão, por que casou tão nova? Né? Tipo assim, qual foi, o que te levou, né? Porque você foi muito nova. Foi muito né? Depois nova. de tudo isso, quer dizer, com 11 anos, foi lá na rádio, não sei o quê, trabalho de carteira assinada, que realmente no Brasil, na nossa época, não é? Na nossa época, não, na nossa, né? Nossa, assim, já comparando, super novinha, né? Não, eu já tenho o dobro já, né? Mas tá tudo bem. Né, lá naquele tempo, né, agora eu posso dizer, na minha época, há 40 anos atrás, realmente você assinar uma carteira era uma segurança. É uma segurança, tem carteira assinada, tem um trabalho, tem uma segurança. Ah, não, mas eu Mas nunca nem sempre quis. foi assim, né? Não, eu sabia que aquilo ali pra mim era uma coisa... Eu sabia que aquele emprego era daquele momento. Sim. Eu não idealizava ficar ali naquilo pra sempre. Sim. Não, eu tinha completamente noção. Porque eu sempre, desde pequena, tipo, na minha cabeça, eu já tinha tudo muito bem formadinho. No seu mundo fantástico. No meu né? mundo fantástico, Sim. só na minha cabeça, né? Tudo funcionava muito bem, né? E depois as pessoas não me entendiam e eu ficava, mas por que ninguém tá me entendendo? Porque na minha cabeça dava certo, mas tudo bem. Então, na minha cabeça... Acho que muitas mulheres estão aí, Estão se identificando com você. Na minha cabeça era simples. Eu ia primeiro construir a minha vida profissional, ou seja, eu queria experiência para conseguir fazer as coisas melhores. Em né? todas as áreas, Em não todas importava as qual? áreas. Não importava Ou você qual. tinha algo específico? Não, não tinha. Ah, Tanto tá. que depois, durante Também uns... uma criança, né? também. Exato. Depois, quando eu estava um pouquinho mais velha, eu ainda fiz teatro. Ou seja, todas as oportunidades que apareciam e eu tinha tempo, eu fazia. Uau. Desde que não interferisse em nada dos meus valores. Sim. Porque aí entra a parte do... Vai englobar tudo aqui, na parte do casar cedo, na parte dos meus valores. Então, quando veio o convite para eu ser missionária, eu já namorava. Mais uma fase, né? Mais uma fase. Mais um papel, né? Mais um rótulo. Aqui eu já não... Quando veio esse convite, eu já não estava mais no meu emprego de carteira assinada, nisso eu já tinha saído. Sim. Só que eu estava na agência. Sim. E na agência eu estava ganhando muito bem. Sim. Eu fiz poucos trabalhos, mas os poucos que eu ainda consegui, ou seja, eu ainda não tinha nome. Não era conhecida, não tinha nome, não tinha nada. Sim. Eu era uma Alguém. figurante ali. Ai, ninguém pode, vamos ver se ela pode. De madrugada eu podia. O step. Tipo, o step, literalmente. Ah, vamos fazer o comercial do mercado. Quer vir? Quanto que é o cachê? Tanto. Que horas? 2 da manhã. Tô dentro. Saía da vigília. Ia lá ganhar um dinheirinho, entendeu? Mas era figurante que passava, ninguém nem via, só via o cabelo, ninguém nem via a minha cara. Mas pronto, eu usava dessas oportunidades, sim. né? Então, eu estava ganhando muito bem na agência e veio a proposta para eu ser missionária. Quando veio a proposta para eu ser missionária, eu já namorava o Brennan, meu lindo. Oh, Meu tão boy, fofo. 10 anos de casado já, graças a Deus. Você vai saber quantos anos ela tem. Calma aí, pra você não ficar assustada. Ela já tem 10 anos de casada. Vou fazer 20 este ano. Mas eu tenho 40 anos. A gente vai prosseguir, vamos. Essa proposta veio com 15 anos. Eu já tava namorando o Brennan, já devia ter uns anos. Aí eu peguei e falei, a pessoa me convidou para ser missionária, foi o apóstolo Jorge Tadeu, quando ele foi no Brasil, e eu falei para ele, não. Aí ele, não. Então, sempre você falou que queria ser missionária, que queria trabalhar comigo? E eu, não, mas eu vou casar primeiro. Aí faltou ele me dar um tapa, né? Como assim você vai casar? Você é uma criança. Exatamente. Como assim você vai casar? E eu falei, não, eu vou casar primeiro, depois que eu casar, eu vou pra Portugal, né? E aí, pronto, e aí eu sou missionária. Aí ele, mas você vai querer casar? Com essa idade? Eu falei, vou.
E se eu quiser que você venha agora? Eu falei, tudo bem, eu posso ir, mas eu vou terminar o namoro porque eu não vou namorar à distância, ponto. Exato. Aí ele ficou meio assim, olhando assim e tal. Uhum. E já era uma decisão que eu já tinha com o Breno. A gente tá namorando pra quê? Porque a gente demorou muito tempo até começar a namorar Sim. também. Só que, tanto eu como ele, mesmo a gente sendo novinho, a gente sempre teve uma decisão muito certa do que a gente queria. Pois, mas isso também vem por causa dos princípios, né? De É. casa, Uhum. dos pais, vem do que a gente aprende também dentro daquilo que nós acreditamos. Eu acho que é importante isso também, porque tem muita jovem, às vezes, que tomam decisões baseada naquilo que está sentindo no momento. Ou então baseado no que no amigo acha. E já tá, tipo, não, tô sentindo, tô sentindo. Tá sentindo o quê, irmã? Vamos primeiro acordar pra vida. É o famoso Maria vai com as outras. Exatamente, exatamente. É importante nós levarmos isso também para as meninas que estão nos assistindo, para que elas também possam entender que tem que andar pelas suas pernas. É a decisão sobre a sua vida. Eu acho que nem só isso também. É a pessoa ter noção de quem ela é, quem eu sou. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tolero, o que eu não tolero. Sim. O que eu admito como pessoa, como ser humano, o que eu não admito. E quando se trata no relacionamento, principalmente. Sim. Porque se você tolera a falta de respeito no namoro, então se prepara, porque no casamento ele vai levantar a mão pra você. Exatamente. E não vai te amar. Exatamente. Ele vai te levar a entender que essa é a forma de amor. E não é. É normal. É normal, não é normal. Então, eu acho que antes da pessoa sequer falar qualquer coisa sobre uma decisão, ela precisa de se autoconhecer. Entender quem ela é. Porque enquanto a pessoa não se autoconhece, e tem muita mulher mais velha que não sabe. É muito Maria vai com as outras, é muito do... Ah, o fulano me falou isso. Ah, então tá bom, então eu penso como ele. Aí depois chegou outro Beltrano. Ah, me falou isso. Ah, então tá bom, agora eu já não penso tanto como esse, eu já penso como esse. Sim. E a pessoa não tem personalidade, a pessoa não tem decisão própria, a pessoa não tem poder na sua fala, no sentido de... autenticidade, sabe o que tá falando, né? Aí voltando, ok, falei que queria casar. Sim, sim. E eu e o Breno, a gente já tava falando sobre isso, então não fui eu que pedi ele em casamento, não foi assim. A gente só já sabia certinho que se estávamos namorando, era para futuramente casar. Exato. Porque eu falei pra ele, não quero namorar, meu bem, não tô afim, não quero me envolver em relacionamento, tô nova, tem outras coisas. E aí, só que foi desenrolando de um jeito ali, nossa amizade, que a gente era muito amigo. Que eu falei, cara, eu vou passar o resto da vida com ele, né? Então acho que eu vou ter que começar a namorar esse menino. Sim. E aí a gente começou a namorar e já sabia que ia casar. Enfim, casamos. Eu casei menor de idade, casei com 17. Pronto, era aqui que a gente queria chegar, não é? Casei com 17. 17. O casar com 17 anos. Você primeiro foi chamada para ser missionária, não é? O que é ser missionária? É você deixar tudo e seguir Jesus e acabou, não é? E ele tinha esse mesmo pensamento? Como é que era? Muito. Vocês conversavam sobre Sim. isso? Ou foi algo assim, olha, eu estou indo, se você quiser você vem, se não quiser você fica, porque eu tô indo. Não, os dois né? tinha. Ele não foi pela criatura, ele veio Não. também pelo Criador. Porque ele também já queria. Ah, isso E tanto isso é que foi uma coisa que a fantástico. gente sempre falou, olha, ninguém vai impedir a chamada de ninguém. Ou seja, se você for chamado primeiro, imagina, se ele fosse chamado primeiro para ser missionário e eu nunca mais fosse chamada, eu já tinha dito que eu não ia ter namoro à distância. E seria uma coisa de realmente estamos juntos. Mas eu não. É só porque eu sou um tipo de pessoa que eu não. A distância pra mim não funciona. Tem que ser uma coisa Mas mesmo. eu acho que não funciona mesmo. Pronto, pra mim, eu sei que tem muita gente que funcionou, teve muita gente que casou e tudo, mas Sim. pra mim, meu jeito, assim, de ser, não ia funcionar. Então já era uma coisa que a gente deixou combinado. Só que aí depois deu tudo certo e viemos os dois juntos, já casados, pra Portugal. Você com 17? Eu com 17 e ele com 18. Com 18. Ou seja, ele foi meu responsável legal. Quando a gente Ok. desembarcou em Portugal. Nossa, maravilhoso, né? Foi super engraçado. Eu não sei quem, enfim, mas vamos. Vamos Mas hoje eu penso assim, gente, se eu fosse mãe, exatamente. a minha filha Eu fico mãe, pensando na Línia, lá em casa. a minha mãe foi a única que apoiou tudo isso. Pois é, agora, se a minha ela mãe tem um também parafuso a menos ou não. Não, sua mãe é maravilhosa, vai lá. isso, não sei. É porque eu, hoje, com a cabeça que eu tenho, jamais eu permitiria.
Não sei, eu acho que Deus teria que tocar mesmo no coração pra falar que Mas é porque quando é uma chamada, é uma chamada, dá não tudo vale a pena, dá certo. tudo certo, tudo funciona. Por mais Os que todo trancos e mundo- barrancos, mas funciona, porque foi Deus que nos chamou, então é indiferente. Por mais que todo mundo tenta fazer dar errado, enfim, dá tudo certo. Foi uma transição muito difícil, início do casamento. É porque você casou e veio. Tipo assim, casou e veio. Quanto tempo depois que você pôs lá a aliança, você chegou aqui? A gente Você nem teve chegou lua de em mel, Portugal, na né? verdade. Uau. A gente nem teve. A gente teve o quê? Talvez 2 dias, 3 dias de lua de mel. Realmente. Porque a gente também estava envolvido em muita coisa da igreja. Então não dava pra, tipo assim, Pra vamos parar, fazer lua né? de mel e Sim. vamos viajar, não sei o quê. Não dava. Então foi uma semana depois. A gente casou e foi, talvez, uma semana depois. Já veio. Que fomos para Foi. Portugal. Yeah. Então foi uma coisa assim, bem rápida. Foi uma transição dificílima. Não dá pra romantizar. Início de casamento, qualquer início de casamento é difícil, ponto. Sim, vamos aqui. Qualquer início de casamento é difícil. Eu também concordo. Porque é adaptação. Agora, imagina duas crianças. Não, imagina, ok, 2 crianças, início de casamento, fora do teu país. Sem ninguém. Longe da tua família, longe, talvez lá da sua comunidade, das pessoas que viviam com você, das pessoas que estavam do seu lado. Deveria ser mesmo muito complicado, muito complicado. Mas assim, depois de tantas coisas, não é? No meio de tantos papéis, no meio de tanta turbulência, né? Vamos tirar um bocadinho a capa da mulher forte, porque assim, você pra mim sempre vai ser uma menina, né? Mas é sempre a Lilica, né? Que era assim que a gente chamava. E agora já tem um novo nome, é a Nega, mas sempre foi a Lilica, aquela celerepe mesmo, aquela tripinha dessa finura, que não se calava, não tinha vergonha de nada, falava de Jesus para Deus e todo mundo, batia no peito, era amada por muitos e odiada também por muitos, mas isso nunca te parou. Né? Nunca te parou, parecia que isso era combustível para você. E eu vejo isso muito na sua mãe. Eu acredito que é um reflexo mesmo da sua mãe. A sua mãe também é uma mulher inspiradora e eu acredito que um dia nós vamos ter essas mulheres incríveis aqui para vocês poderem conhecer no nosso Espaço Mulher, porque seria maravilhoso conhecer esse lado das pessoas. Porque as pessoas lá passam por tantas coisas, né? Você que está nos assistindo, às vezes pensa assim, mas só eu passo por isso. Não, minha amada, alguém está passando ou já passou. Mas aqui nós conseguimos mostrar como nós vencemos, como nós conseguimos ultrapassar essas barreiras, né? Então, quer dizer, trabalhou muito cedo, ajudou mãe, quer dizer, tinha escola, porque não vamos esquecer da escola, não vamos esquecer das responsabilidades dentro da igreja, responsabilidade em casa como filha, não é? E de repente veio, vai ser missionária, casou, meu Deus do céu, e tá sempre aqui, ó, firme na rocha, firme na rocha. Mas nós mulheres temos que tirar essa capa uma hora. Ai, né? tira, né? Não tem como. Temos que tirar, porque senão a gente não aguenta, a gente arrebenta. A gente não vai dar, a gente não vai conseguir fazer as coisas. Ninguém consegue, né, Jana? Ser forte o tempo todo. E como é tirar essa capa e respirar? É difícil, você consegue, você não consegue. Porque há pessoas também que se parar morre. Pois. Há mulheres que se parar, morre, não consegue. Ai, eu não, menina, tô descobrindo agora um lado dessa vida do parado que eu tô adorando. Nossa, mas é porque foi muito intenso o início. Ai, sei lá, Sempre muita foi, coisa. porque você começou muito cedo. É. Nós não estamos falando só sobre a sua chamada dentro de um ministério, dentro daquilo que Deus te chamou. Mas você começou muito cedo, você viveu muitas coisas muito cedo. E mesmo como mulher também, né? Desde novinha, minha mãe sempre ficou no pé para fazer tudo em casa. Sim. Desde novinha. Tanto que a primeira vez que minha mãe foi para Portugal, eu tava na 4ª série, eu devia ter, sei lá, 8, 9 anos, por aí. 8, 9 anos, e minha mãe ficou, era minha mãe ficar uma semana em Portugal, minha mãe acabou ficando 20 dias. Minha mãe deixou comida congelada para 7 dias. Depois, os outros dias, eu tive que sobreviver, junto com meu padrasto, que não sabia fazer um ovo frito. E quem aprendeu a cozinhar? Eu. Meu padrasto trabalhava à noite, então eu fiquei sozinha em casa, eu dormia sozinha. Gente, que esse país maluco, cara. Ia ser processado hoje em dia. Hoje em dia não ia dar certo se descobrisse umas coisas dessas. Eu dormia sozinha, meu padrasto chegava às 5 da manhã,
E eu aprendi a passar café pra ele. Eu lembro que eu subia na cadeira pra aquecer a água, pra ferver a água. Gente, Olha que o perigo! Eu fervia a água e eu coava o café pra ele chegar do trabalho E ter o café. e ter o café. Uau. Então, assim, desde pequenininha, minha mãe sempre foi muito essas coisas de você tem que fazer as coisas em casa e tal. Então, essa parte da casa, da cozinha, dos papéis da mulher em si, né, dentro de casa, não foi difícil. Agora, a parte da adaptação da cultura, isso tudo foi complicado. mais difícil, né? E aí, a parte do ser forte o tempo todo, aí hoje, depois de muitos anos já com o Breno, né, a gente já aprendeu a se conhecer Isso é de muito bom. todas as formas, né? Sim. Então, com o meu olhar, ele já sabe quando eu não tô legal. Não, tá legal, sim. Quando eu tô em um ambiente que eu não estou 100% confortável. Sim. Então, no momento, eu tiro essa capa todo dia quando eu chego na minha casa e sento no meu sofá com ele. Todo dia. Que maravilha. Não E existe essa isso- capa com ele. É incrível, né? Essa capa eu nossa. só coloco quando eu não estou com ele, porque eu sei, não tenho ele aqui pra me proteger, não tenho ele aqui pra ser o meu filtro, Sim. então ninguém se mete comigo. Sim, aí a gente põe uma... Sim. Agora, quando eu chego na minha casa, Fica vulnerável. e aí ele já me trata igual a princesa, né? E merece. Aí e já fala, merece. eu queria pipoca. Aí ele faz pipoca. Sim, Sabe cuidar muito bem. É por isso que é importante também saber escolher, né? Com quem nós Ai, vamos com passar a certeza. nossa vida toda, pra gente depois não nos lamentarmos das escolhas que nós fizemos. Porque as escolhas são nossas, né? E como é que você lida com tudo isso que você vive e continua vivendo e sem esquecer de você? Teve algum momento que você esqueceu? Você fala assim, não, olha, Janaína, eu esqueci, mas rapidamente eu voltei pro centro e lembrei que eu sou a Liriane, sou a esposa do Breno, sou, sim, apresentadora, sou, sim, a atriz, sou assim, tenho 1 milhão de papel, mas eu sou uma mulher real, tô aqui, né? Eu acho que tem esse clique, porque a gente se perde, todas nós nos perdemos no momento da nossa vida, seja numa maternidade, seja num casamento mal resolvido, seja sei lá, numa doença, se caso nós somos assoladas, e seja nas nossas próprias emoções. A gente às vezes se perde nas nossas próprias emoções. Então, assim, como é que a gente faz para não esquecer? O que você usava? Tem, assim, uma dica, uma coisa assim, porque às vezes as mulheres que estão lá nos assistindo estão assim, ok, eu tô assim, o que eu tenho que fazer? Vamos ver se, pelo menos para você funcionou, mas talvez para alguém também vai funcionar, né? O que você fez, assim, para sair assim, e para olhar e falar, parou tudo essa palhaçada. Acabou aqui. Eu sou Liriane, antes de ser esposa, antes de ser qualquer coisa, eu sou É a Liriane. gente se amar, né? Exato. Na verdade, eu acho que eu passei uma longa fase da minha vida que eu não conhecia o que era me amar. Não sabia o que era isso. Ou seja, eu sempre acreditei que eu não merecia porque não sei o quê, que eu não Sim. fazia aquilo direito. Ou seja, eu sempre cobrei demais. Então, eu sempre fui uma pessoa extremamente exigente. O que pode ser uma qualidade para muitas pessoas, mas para mim era um grande defeito, porque nada estava bom. Ou seja, tudo que eu fazia não estava bom. E para as outras pessoas estava maravilhoso, mas para mim estava péssimo aquilo. Ou seja, eu me cobrava demais. Então, eu me crucificava muito e sofria sozinha, gente, porque não tava ninguém me batendo e eu tava lá, sozinha aqui, ó. Sozinha. Ela tava sofrendo sozinha. Então, eu acho que nesse momento, sim, me perdi completamente. Sim. Na verdade, me perdi no meio do não se amar, isso tudo. E graças a Deus, porque eu escolhi um parceiro muito bacana, Uau. ele me ensinou a me amar. Nossa, Então, olha o aqui valor. Deus se usou dele pra mostrar Olha o valor. que eu mereço amor. Olha o valor, né? Do antes de casar, olhos bem abertos. É. Olha o valor que é nós escolhermos alguém bom pra nós. Olha que incrível, né? É porque o coração do Breno é enorme, né? Eu sou suspeita É disso. enorme, ele é maravilhoso. Só que, e tanto eu como ele, óbvio, todos têm defeitos. E ele tem aquela cara de calmo dele, mas ele não é calmo, gente. Tudo ilusão de vocês. Tá espalhando, Breno! Então eu vou falar mesmo, ninguém me mandou colocar o micro.
Ele não é calminho daquele jeito, não. É ilusão. É. Todo mundo vê ele sorrindo Sim. e sempre de bem com a vida. Não é assim. E tanto eu como ele, nós tivemos que nos adaptar e mudarmos muito, né? Então, eu comecei a me amar. Só que aí teve um momento que eu falei assim... Eu vi que eu já tava muito, assim, muito na bad, sabe? E eu acho que esse momento chega pra todo mundo. Eu não sei se são nossos hormônios, uma fase ali que muda, ou se a gente começa a ficar doida mesmo e começa a passar umas ideias malucas na cabeça. E sei lá, eu vou entender, gente? Isso aí a gente vai entender quando tiver todo mundo com Deus, né? Há coisas na vida que não vale a pena entender. Sim. Aí você falou de dicas. O que que eu fiz, que eu tô me lembrando, que me ajudou? Eu não tinha ânimo pra acordar. Uau. Foi tipo assim, falei, putz, como é que eu vou conseguir? E eu tava muito gorda na época também. Eu tava com talvez mais de 20 quilos a mais do que eu tô agora. Uau. Portanto, eu não ia caber nesse banquinho. E eu já tava reclamando disso antes da gente começar a gravar. É, mas porque ela é tudo bem bem. assim, viu? Ela precisa de um espelho maior, assim, pra ela ver a beleza, entendeu? Essa parte a gente tá trabalhando ainda. Tá em processo. Essa parte tá em processo. Já estou me aceitando, mas tá em processo. Não dá vontade de dar um murro? Desculpa lá, minhas amadas que estão nos assistindo. Não dá vontade? Não dá vontade? Esse 27 aninhos nas costas, com colágeno bem de colar Amém. na garganta. E tá aqui reclamando. Não tô reclamando, não. Só tô dizendo que eu estou me aceitando. Tudo Ai. Vai, prossiga. Dá a dica pra menina lá então, em casa. o que eu fazia? Eu peguei meu bloco de notas do telefone e aí eu escrevi tudo que eu queria fazer no outro dia. Então, imagina, eu lembro que eu queria emagrecer, né? E na minha cabeça eu não me via magra. E eu já fui muito magra. Muito magra. Tipo, muito. Posso contar? Esse bração, pode? Quando você era pequenina, Você que viu o você osso? colocava tuas calças. Colocava. Tinha complexo. Sempre fui meio complexada, assim, meio... Mas era linda, sempre foi maravilhosa, engraçadíssima e perfeita. O pior que eu assumia, né, cara? Todo mundo sabia que eu usava duas calças. Exatamente. Ela era assim, olha o seu nível, Liriane. Eu punha Isso duas é calças, maravilhoso. mas todo mundo sabia que eu estava usando duas calças. Porque ela falava pra toda a gente. Ela tinha complexo, mas o complexo dela não era destrutível, era construtivo. Ela arrumava a solução. Essa é a Liriane, Passo Longo. Arrumava, filha. Ai, eu tô muito magrinha, então vou colocar duas calças. Mas vamos voltar pra dica. Vamos voltar pra dica. Aí, no bloco de notas, eu lembro que eu escrevi assim... 6 da manhã, eu queria acordar às 6 da manhã. Sim. Então, eu escrevi assim, 6 da manhã e coloquei, acorde linda. Porque eu tinha que pensar que eu era linda, né? No momento tão bad que a pessoa tá. A pessoa acorda toda torta, se olha no espelho. Não é acorda linda. Deixa eu só te perguntar. Qual foi o momento que você descobriu que você acorda linda? Porque eu Não, mas é descobri até isso, o você não dia de entendeu hoje. a ironia do acorda linda? Tipo, pra eu acordar, tipo assim, ai, eu sou linda. Só que não, entendeu? Eu fui deixando mensagens pra mim mesma. Porque eu também sou essa doidinha. Eu falo comigo mesma e respondo as minhas próprias perguntas, entendeu? Isso aqui na minha cabeça é uma confusão, meus amigos. Nem eu me entendo, que dirá vocês. Mas aí eu coloquei no despertador. Então, quando a gente põe no despertador, ele tem um lembrete, eu comecei a colocar no lembrete. Acorda linda, depois 6h10, 6h05, levanta. Aí 6h10, vai fazer o que você gosta, tomar banho. Eu adoro tomar banho. Nossa, eu adoro tomar banho, passar um creme, ficar cheirosa. Nossa, eu amo. Sim. Se eu pudesse tomar banho o dia inteiro, eu tomava. Então, eu fui buscando coisas que eu gosto. E pra fazer isso, eu tive que entender o que eu gosto. Sim, se conhecer. Me conhecer, o autoconhecimento. Então, eu fui deixando despertadores com esses recados. E não é que me deu um incentivo, menina? Me ajudou. Porque eu acordava às 6 da manhã, tinha minha comunhão com Deus, lia a Bíblia do jeito que eu queria. E tinha, às vezes, só 10 minutos. Mas pra eu fazer, eu adoro fazer lista. Hoje eu uso o tablet, já não uso caderno. Mas a minha sensação é eu saber que eu cumpri, é meio psicopata, mas saber que eu cumpri tudo da minha lista. Faz parte da nossa parte organizacional, da cabeça da mulher. Precisa disso, de ver. Tarefa cumprida. Eu tenho várias listas que não tem fim. Tipo, não tem, tem que cumprir até tal dia. Não. Ou seja, eu tenho uma lista de casa que ela tá feita e, finalmente, essa semana eu finalizei o último tópico. Eu fiquei tão bem comigo mesma, eu falei, caramba... Sim. Demorou, mas eu consegui. Então, a gente também valorizar as pequenas vitórias. Então, se você está num momento bem ruim, que você também não está com vontade de sequer acordar,
Só o fato de você, talvez, acordar, escovar seu dente, pentear seu cabelo, passar um protetor no rosto, olhar no espelho e falar assim, vamos? Já é uma vitória. E você tem que valorizar essa vitória, né? Você não pode ficar sempre também se cobrando. As coisas ruins acontecem. E você não tem que ser perfeito o tempo todo. O tempo todo, não, gente, não dá, ninguém consegue. Essa vida de Instagram, o problema de hoje em dia, de rede social, é que a gente romantiza tudo, a gente romantiza todos os relacionamentos, a gente romantiza toda a nossa vida. É sério. E tem momentos que sim, a gente tem que romantizar, sim. Só que nem sempre é assim. Nem sempre é assim. É verdade. E a gente tem que ter essa força de vontade e acreditar também, principalmente, que nós temos um Deus que nos criou e que a vontade dele não é que a gente fique assim. Mas também, se a gente não levantar da cama, não é Deus que vai fazer a gente levantar. Exatamente. Ele não vai descer do trono dele pra te Exatamente. puxar. Não, amor, porque quem tem que fazer isso é você. Exatamente. Né? Enquanto a gente não entende isso, não funciona, Não vai. né? Então nós vamos aqui para um momento que eu gosto bastante, né? Que a gente chama, que é o bate-bola, o ping-pong. Uma pergunta e uma resposta Misericórdia. rápida. Meu que Deus. vier na cabeça. Bora lá. Um sonho que você ainda quer realizar. Rápido, 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 que a gente não tem tempo. gente, ir pro céu. Dançar com os anjos. Um momento, assim, que te marcou como missionária. O momento que me marcou como missionária foi a minha vinda pra cá. Uau, maravilhoso. Uma mulher que te inspira. Mamãe. Ah, maravilhosa. E você também. Jana me inspira. Não, cala a boca, vai. Tá bem, pronto. Prefere teatro ou TV? Teatro. O seu lugar favorito no mundo? Se não for a casa da minha mãe, eu escolheria roça. Roça, boa. Uma frase que te põe pra cima, que te motiva. Você nunca estará só. Muito bom, muito bom, muito bom. E um erro que virou um aprendizado, assim, pô, errei aqui, mas erguei, levantei, sacudi a poeira, dei a volta por cima. Aquele erro foi importante para me mostrar quem eu sou hoje, para me fazer ser, né, essa pessoa que você é hoje. Talvez não é um erro que me faz ser quem eu sou hoje, mas é um erro que eu não cometeria mais, que é deixar de fazer qualquer coisa por medo do que vão falar, do que vão pensar. Eu acho que tem coisas na nossa vida, decisões, principalmente decisões que implicam a nossa vida, e você pensa, gostaria de fazer tal coisa, faça, amor, faça, porque o tempo vai passar, você não vai fazer, depois você vai se arrepender. Então, acho que coisas que a gente fica pensando muito de, vão falar que eu sou isso, vão sempre falar, sempre falar. Então, eu acho que é isso. Hoje em dia, se eu tenho vontade, oportunidade e tempo para fazer tal coisa que eu quero fazer, eu faço. Ponto. E agora é uma pergunta que eu, Janaína, queria saber. De tudo que você já fez, né? Tudo. Desde quando você era uma pequenina até os dias de hoje. O que você fala assim, olha, eu gosto disso? Tudo. Papel, porque a gente sabe que a gente tem aqui do nosso lado a Maria Aparecida, nós temos aqui do nosso lado a esposa do guru, do Raj, nós temos aqui do nosso lado a vocalista do Capa Capa Brasil, nós temos aqui a apresentadora, enfim, nós temos aqui uma mulher que tem muitas funções, uma produtora, nós temos aqui uma esposa, nós temos aqui uma amiga incrível, nós temos aqui uma filha maravilhosa. Nossa, gente, eu tô sem graça. Não, tem que ficar sem graça não, porque a gente tem que valorizar aquilo que nós somos. Verdade, e aprender a receber elogios. Estamos trabalhando nisso ainda também. Então vamos, trata de trabalhar, porque depender de mim vai ter que trabalhar na marra. Não é? Não tem escolha. Não tem escolha. É exatamente isso, não tem escolha. Então assim, o que você fala? Não, olha, eu gosto mesmo de atuar. Não, eu gosto mesmo de cantar. Eu gosto mesmo de limpar a casa. Ai, adoro. Eu gosto mesmo entende? Coisas assim que fala, não, isso aqui eu fico feliz. Academia, enfim, não me faz... Academia pra mim é tormento. Não, eu gosto, né? aprendi a gostar. Então, assim, só pra você entender. Então, o que realmente você fala? Gosto. Isso aqui me dá... Eu gosto de viajar, mas calma, não viajar
Viajar, porque o povo pensa que a rota e tal. Não, foi Sim, uma ótima viajar oportunidade. sim. Conhecemos imensos lugares, foi maravilhoso o tempo que a gente teve. Sim. Maravilhoso. Mas eu gosto de viajar, tipo assim, viajar eu e o Breno e nossos perrengues, entendeu? Coisa Sim. que ninguém vê nas câmeras. É eu, ele, Deus e muitos perrengues. Yeah. Eu gosto disso. Isso é bom? Adoro. Pronto, olha adoro. que eu fiz. Gosto disso, adoro limpar a vivenciar. casa. Gente do céu. Tem coisa melhor que você limpar um banheiro? Desculpa, gente. É. Não, é maravilhoso. Outras coisas, academia. A gente tá trabalhando. Eu gosto. A gente tá trabalhando. Tá vendo como você tá em processo? Eu também. Eu amo. Eu amo, assim, também a produção, quando tem aquelas loucuras, assim, sabe? Que aí É vida de gritaria, bombeiro, confusão. né? É vida de... Gosto, mas eu já aprendi a me desligar mais, porque isso também faz mal, né? Pra uma pessoa agitada como eu, você viver muito sob pressão o tempo Sim. todo, te faz mal, porque você não desliga, você não consegue desligar. É verdade. E tudo, na verdade, é difícil eu encontrar alguma coisa que eu fale assim, não... Por exemplo, eu não gosto de cantar. Sim. Eu faço mesmo por amor, Sim. né? Porque, pronto, Sim. não gosto, mas eu faço. Sim. Então é difícil achar alguma coisa assim que eu fale, assim, realmente, não gosto de fazer, não Nossa, que faço. maravilhosa. Queria eu ser assim também. Não, eu faço. Não, eu também faço. Maquiagem eu gosto, é uma coisa que me tranquiliza. Sim. Mas E é maravilhosa. Tá vendo? Maquiadora, não, gente. A gente, olha, tem que ter uma conversa lá com o nosso pai. Tá? Não vem com história não. É cala a só boca. pra gente resolver aqui a nossa situação. Esse programa foi muito gostoso porque mostrou uma realidade, sabe? Uma realidade sem filtro. E eu acho que é isso que nós, como mulheres, aqui nesse programa, temos que passar para vocês que estão nos assistindo. Que nós somos mulheres reais. Nós somos mulheres que têm erros, que têm falhas, que têm dificuldade, que têm tudo. Mas a gente vence sempre. Sabe por quê? Porque nós temos os nossos ideais. Porque nós temos os nossos alvos, os nossos sonhos, os nossos objetivos. E eu vou pedir aqui para a nossa convidada, só deixar assim uma palavra inspiradora mesmo para essas mulheres que estão nos assistindo. Nós temos que pensar que são milhares de mulheres que pararam aqui e nós estamos entrando na intimidade dela, lá na casa dela, lá no sofá, lá com a família. Então, o que você tem aqui para deixar para as jovens, para as mulheres casadas, para não casadas, para as divorciadas, para nós mulheres, Liriane? Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que aprender a se amar todos os dias. E tudo é um processo. Nada é do nada, nada cai do céu, né? Tudo é um processo e você tem que aprender a respeitar esse processo. Por mais que talvez você é muito novinha agora e você fale, nada a ver isso aí que ela tá falando. Não, talvez daqui uns anos você vai entender. Ou você é nova e está passando por isso. Você tem que aprender a se autoconhecer, tem que se amar já desde nova. E talvez se você é mais velha e você não teve, assim, tantas boas experiências durante a sua vida, nunca é tarde. Se você é divorciada, tá sozinha e quer encontrar alguém, por que não? Nunca é tarde. Então, eu acho que, acima de tudo, é você entender o mulherão que você é, ponto final. Mesmo você não gostando, né? Porque a beleza não é de só por fora, é por dentro. Mesmo você não gostando do que você está vendo por fora e pensando, poderia melhorar aqui, poderia melhorar ali. Não, enxergue a pessoa que você é por dentro. E se for te ajudar, escreva quem você é. Escreva no bloco de notas. Porque depois de um tempo você vai ler isso e você vai ver, caramba, eu me odiava mesmo, porque eu tô falando só isso de mim. Então, tudo é um processo. Se ame, sabe? E peça pra Deus te mostrar esse amor que Ele tem por você quando Ele te criou. Porque assim vai ser mais fácil pra você começar a se amar. Exatamente. Muito obrigada, Liriane. Obrigada eu. Foi mesmo muito gostoso receber você aqui. Assim, nós estamos finalizando essa parte aqui do nosso bate-papo. Eu quero que você continue conosco, eu quero que você receba tudo isso que nós fazemos com muito amor, porque é exatamente assim que nós tentamos passar para você. É o que a Liriane disse, não é? Você é um mulherão. Portanto, fique conosco, não esqueça de entrar nas nossas redes sociais, não esqueça de mandar de onde você está falando, porque você, para nós, é muito, muito mesmo importante. É isso mesmo e, infelizmente, nós finalizamos aqui este programa Espaço Mulher. Mas você nunca, nunca se esqueça, mulher, que você, atrás de papéis que você tem que exercer na sua vida, funções que você precisa de fazer,
existe uma mulher verdadeira. E esta mulher verdadeira é a que importa. Por isso você cuida dessa mulher verdadeira que você é. Cuida do teu corpo, cuida da tua alma, cuida do teu espírito. Nós aqui temos os programas que você pode assistir novamente, se assim você gostou. E outra coisa, não se esqueça de nos seguir lá nas nossas redes sociais e fique então com o nosso próximo programa. Até logo, tchau, tchau!